E aí olha que coisa interessante. Quando os instintos eles entram em ação, quando os instintos são ameaçados, eles vêm lá de dentro para fora e por isso que eles são tão impactantes, por isso que eles afetam tanto a gente, porque a gente não sabe nem de onde veio o golpe. E aí, quando a gente vai entender o eneagrama, a gente vai perceber que a estrutura da personalidade ela está linkada com esses elementos. Então, quando eu pego aquela estrutura toda, que é a minha estrutura psíquica, eu vou pegar e vou tirar apenas o elemento da personalidade, para eu entender apenas como é que os traços de personalidade se formam dentro de mim. Os traços de personalidade, eles vão se formar dentro de mim através do quê? Primeiro, lá na infância, vão acontecer situações que vão marcar a minha vida. Essas situações, elas vão gerar uma ferida emocional. Essa ferida, ela gera uma dor tamanha que eu, como criança, não consigo ficar lidando com aquilo o tempo todo. E eu crio um mecanismo de defesa que me bloqueia aquela sensação incômoda. E esse mecanismo de defesa vem e age e bloqueia essa sensação. Só que ninguém pode deletar emoções e sentimentos. Ninguém pode sumir com nada dentro da gente. Então o que acontece? Internamente surge uma emoção substituta. Existe um padrão emocional que é estabelecido para dar a sensação interna de que está tudo bem. Para dar a sensação de que aquilo que sumiu não sumiu. Na realidade existe outra coisa no lugar. E aí surge o nosso padrão emocional repetitivo. Todas as vezes que o mecanismo entra em ação para evitar que a gente entre em contato com essa dor da infância, da ferida emocional, vem o padrão emocional e reforça a ideia de que está tudo bem. E a gente passa a acreditar que esse padrão emocional, um tipo específico de sentimento que está lá, que ele é algo que faz muito bem para a gente. Só que ao longo da vida a gente percebe que não é tão bem assim. Tem hora que faz bem, tem hora que não faz bem. E aí a gente vai entendendo que quanto mais esse padrão emocional funciona e as coisas dão certo na minha vida, eu começo a dizer para mim mesmo assim, tá vendo? Ó, eu tive essa situação X, eu me incomodei com essa sensação, mas eu não vou ligar para isso. No lugar de eu pensar nisso, no lugar de eu sentir isso, eu vou focar em sentir outra coisa. E toda vez que eu sinto essa outra coisa, é melhor do que aquilo, dá mais certo. Então eu começo a desenvolver o meu padrão mental. É como se ele viesse dizer assim, tá vendo como isso é melhor do que isso? E aí a gente vai criando um ciclo interno, onde todas as vezes que eu chego em alguma situação que vai remeter à ferida da infância, o mecanismo age, o padrão emocional se manifesta para tirar minha atenção daquilo e o padrão mental vem e diz, tá tudo bem, foca nisso, pensa naquilo, porque isso é o certo para a sua realidade. E aí nessa hora eu tenho um determinado comportamento que é o que vai fazer com que valide a ideia de que a minha vida funciona daquele jeito, de que aquilo é normal, de que aquilo é o que tem que ser. E a gente fica rodando nesse ciclo na nossa vida. Eu vou mostrar isso de forma prática para vocês, dando o exemplo da personalidade do traço 1. Porque aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, a pessoa do traço 1 de personalidade, normalmente na infância, ela passou por alguma situação onde ela se sentiu uma criança frustrada. Ela queria ter tido experiências, ter sido mais amada, ter tido uma infância mais leve, sem tantas cobranças. E o que ela viu? Ela viu adultos que cobravam ela, seja de forma direta ou de forma indireta. E aí, esse adulto, ele cobra da seguinte maneira. Ele olha para os outros filhos e diz assim, vejam como a sua irmã ou seu irmão do traço 1 age. Veja como ele se comporta bem, como ele não dá trabalho, como ele é um bom filho ou uma boa filha. Aí, os outros irmãos fazem o quê? Ou não ligam para nada, ou acham que a pessoa do traço 1 é o irmão chato, é o irmão certinho, e ainda ficam com implicância desse irmão ou dessa irmã. E a criança 1,
vai dizer, meu Deus, eu tô agora aqui tendo que ser o exemplo para os meus irmãos, porque meu pai e minha mãe dizem que eu sou o exemplo, eu tenho que manter esse exemplo para não decepcionar eles. E aí eu começo a criar uma cobrança exacerbada sobre mim. Eu vou criando essa cobrança e aí o que acontece? Isso gera muita irritação. Por quê? Porque eu vivo uma ferida que é a castração. Todas as vezes que eu penso que eu queria brincar, no meio, lá na rua com meus colegas, eu penso, não posso, porque papai e mamãe não deixam, não posso, porque meus irmãos vão ficar com que exemplo? Todas as vezes que eu penso que eu queria chegar em casa, não fazer a tarefa, eu penso que não posso, porque a mãe e o pai dizem que isso é importante, os meninos já não fazem mesmo se eu não fizer. E quando eu faço diferente, como os adultos estão acostumados a eu ser daquele jeito, eles indiretamente dizem, o que está acontecendo? Tem algum problema? Você está desleixado? Está relapso? E aí a criança, vixe, tem que voltar para a regra. Então a criança, ela sente que foi castrada, ela sente que foi tirado dela aquela parte mais espontânea de ser criança, de viver como uma criança que não se preocupa com nada. Não. Normalmente, as crianças do traço 1 dizem, eu me senti adulto desde muito cedo. Eu me tornei um adulto antes do tempo. E aí, como eu me torno uma pessoa que vivia essa castração, e essa castração me gerou uma irritação, porque eu não queria, fazer, mas fazia porque era obrigado. Todas as vezes que eu percebo que eu quero me entregar para uma coisa prazerosa, todas as vezes que eu percebo que eu posso relaxar, que eu estou caminhando para aquilo, o que acontece? O bendito do crítico chega e aciona e diz, vai mesmo fazer isso? Aí vem o mecanismo de defesa da formação reativa. O que o mecanismo entra? Não posso permitir que você se frustre novamente. Não posso permitir que você se sinta castrado novamente. Não posso permitir que você fique irritado novamente. Aí o mecanismo da formação reativa faz o quê? Vem, trava a pessoa 1. Faz com que a pessoa 1 tire o foco dela daquilo que seria prazeroso e jogue o foco dela naquilo que seria virtuoso. E aí ele tenta substituir na cabeça dele o prazeroso pelo virtuoso. E o que é o virtuoso? Eu fazer o certo. Eu cumprir com as obrigações primeiro. E aí eu vou poder dizer no final do dia que eu estou cansado, mas eu fiz a minha parte. Eu estou cansado, mas eu sou o filho que cumpre com as obrigações. Eu estou cansado, mas eu sou o funcionário mais responsável dessa empresa. Eu sou o líder que dá o exemplo para os outros liderados. Então, a formação reativa faz, eu brinco que é usar um mecanismo do pelo menos. Eu chego diante do impulso de prazer e reprimo. Chego diante da raiva e reprimo. Porque são as duas coisas que podem arranhar a minha autoimagem de ser uma pessoa correta. Então eu, como traço 1, eu preciso ser uma pessoa correta. Eu disse que a gente cria uma autoimagem, uma idealização sobre quem nós somos. Então eu preciso sustentar isso. O mecanismo vem para sustentar isso. Então a formação reativa diz, ceder à raiva não é bom. Ceder aos impulsos de prazer também não é bom. Se você ceder à raiva, as pessoas vão te achar descontrolado, descontrolada. Se você ceder aos impulsos de prazer, as pessoas vão te achar uma pessoa depravada, uma pessoa irresponsável. Aí o mecanismo de defesa vem, reprime isso e o que você tem que fazer? Isso aqui, então vai fazer o que tem que fazer. Aí a pessoa enrijece, respira, engole o desejo e foca na obrigação. Aí ela vai fazer a obrigação, só que ela faz o quê? Obrigação, e o povo faz o que quer fazer. Aí o olha para eles e diz, eu não acredito. Eu não aceito que eu esteja me matando
estando aqui fazendo essa obrigação e o povo está lá fazendo a diversão. Aí, necessariamente, nessa hora, eu desenvolvo o padrão emocional da ira. E a ira para o Eneagrama não é igual à raiva, não é a emoção da raiva. O padrão da ira é o padrão de enrijecimento, endurecimento. O meu coração endurece de dizer, eu faço certo, então eu posso apontar o dedo e dizer que você está fazendo errado. A ira é um estado de superioridade moral onde eu me sinto no direito de julgar. E aí o faz isso de forma, para ele, muito espontânea. A gente vê isso muito do que o ele diz assim, mas eu estou dando feedbacks. Aí os uns, quando eles acham que já estão evoluídos, eles fazem o quê? A pessoa faz uma coisa errada e diz, você poderia ter melhorado nisso. Olha, eu vou dizer que você poderia escolher uma situação XYZ. Olha, eu acho que você poderia ter melhorado isso no material. Olha, eu acho que você poderia organizar melhor, sei lá, os cronogramas. E aí o sai apontando o tempo todo que ele acha que poderia ser melhor. Só que ninguém pediu o conselho dele. Ninguém perguntou para ele. Mas ele se acha no direito de apontar. Ele se acha no direito de mostrar. Por isso que ele pode ser mal interpretado e considerado uma pessoa chata. Por quê? Porque o não consegue ficar olhando para as coisas sem ficar apontando. E aí ele fica nessa ira, nessa ideia de que pelo menos eu posso apontar o erro, já que eu estou me sacrificando. E surge um pensamento, que é o ressentimento, que é o padrão mental de dizer, eu estou aqui fazendo minha parte. E o outro está fazendo o que quer. Se o outro vier depois me pedir desculpa porque fez errado, porque deu errado, eu não vou perdoar. Então as pessoas do traço 1 têm uma grande dificuldade em perdoar. Elas desenvolvem a famosa lista negra dentro. Porque é a ideia de que fez errado, vai ter que pagar. Vai ter que cumprir com a sua parte. Eu me sacrifiquei para fazer o certo. E aí esse ressentimento torna a pessoa mais dura ainda. Mais inflexível ainda. Com comportamentos de rigidez, certo, errado, preto, branco, um comportamento muito dual. Um crítico muito forte com ela e com o outro. E isso gera muita inflexibilidade, que pode afetar o físico da pessoa do traço 1. A gente vê que os 1s, eles somatizam muito. Enxaqueca, bruxismo, dor na coluna, tensão nos ombros, gastrite ou úlcera. É o básico do kit da pessoa do traço 1. Então, você vai perceber que tudo isso é um ciclo que vai se formando, só analisando o traço de personalidade.